meus jovens, tudo bem com vocês? Na aula anterior, eu já vou deixar o card aqui, nós vimos o que é cobrado na prova do PISME. E aí a gente vai soltar a vinheta e logo em seguida a gente vai ver como a gente vai estudar para cada um desses conteúdos, beleza? Então solta a vinheta, Mandela! Olá meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Geraldo Filho e na aula de hoje, como eu já disse, nós veremos como estudar cada um desses 5 quadros do conteúdo programático de língua portuguesa. E vocês vão perceber, vocês vão precisar pegar o caderno, fazer bastante anotações, porque, gente, a dica de ouro é essa que já estava lá no vídeo. Se vocês pausaram esse vídeo, acabaram de assistir esse outro, eu terminei dizendo a seguinte questão: marcou uma questão, pula para a próxima, não vão voltando em questão que vocês já marcaram, isso é perda de tempo. Você vai marcar a resposta certa para uma questão errada. Eu tenho 15 anos de experiência, gente, isso acontece, não façam isso, por favor, não façam isso. Mas, se a gente já chegou até aqui, é importante que vocês entendam o seguinte: a prova do PISME, ela valoriza muito o saber, o entendimento do discurso enquanto prática social. Logo, esses 5 quadros que nós veremos aqui, eles levam o aluno a refletir sobre a maneira como ele vive, como ele lê o mundo. Logo, é muito importante, e eu vou deixar outros 2 vídeos aqui nesse card. O primeiro deles é sobre o texto verbal e o texto não verbal, no qual você tem que ser capaz de inferir a partir de imagens ou cores ou símbolos o que isso está nos dizendo. E um outro vídeo que está logo aqui para vocês também é a questão de como interpretar e resolver questões, a interpretação mesmo, né, de gêneros textuais e interpretação de texto. Isso é muito importante, vocês saberem identificar as diferentes características do texto. Isso é muito importante para que, quando estiver lá, se estiver tratando de uma reportagem, se estiver tratando de uma notícia, de uma crônica, de uma resenha, vocês tenham condições de identificar a qual gênero textual pertence aquele texto e marcarem o comentário acerca daquele texto sem erro, e a gente possa acertar aquelas 4 ou 5 questões que a gente tanto almeja, e a gente vai conseguir, eu garanto para você. É só você anotar tudo muito bem feito aqui. Portanto, esses são os elementos que mais caem e que a gente vai começar a ver agora. Vamos lá? Bem, então, como vocês vão perceber aí, na construção e recepção dos gêneros, o aluno deve ser capaz de identificar, analisar e empregar o seguinte: primeiro, as estruturas textuais dos diferentes domínios de gêneros, que foi o que eu acabei de falar, vocês terem capacidade de reconhecer a qual gênero pertence esse texto. Em segundo aspecto, vocês reconhecerem os próprios padrões de escrita na organização textual. Então, vocês têm que ser capazes de identificar um parágrafo, um período, uma pontuação. Logo, eu vou deixar nesse card aqui em cima também um vídeo sobre sinais de pontuação e outros sinais gráficos, e também a questão da ortografia oficial. Também recursos característicos de registros diferentes, uma fala formal ou informal, construções sintáticas, as escolhas lexicais de vocabulários, marcadores discursivos e expressões referenciais adequadas. Um outro ponto também são recursos não verbais, como ilustrações, fotos, gráficos e tabelas, que eu também já falei para vocês nesse vídeo que está aí no card, basta vocês analisarem com calma. E por último, analisarem os traços definidores das molduras textuais. Por exemplo, onde é o suporte que está veiculado, se é um jornal, se é um caderno, uma seção, revista, um folheto, um livro, dentro do livro o que é um índice, um sumário, uma introdução e demais elementos de referência contextual como autoria, destinatário, data e época. Bem? Então, voltando aqui, vocês vão perceber que tudo isso, gente, que eu acabei de ler, de mostrar para vocês, estão nesses 3 cards que ficam sempre disponíveis aqui, só vocês clicarem e assistirem depois, que tem um leque amplo de conteúdo. E se você é novato aqui no canal, não conhecia o nosso canal Escreva Bem até o momento, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, que é muito importante, e mandar para os seus amigos para que todos possam mandar bem, tanto no PISME 1, quanto no PISME 2 e no PISME 3, porque esse é um conteúdo que é válido para os 3 módulos. E agora nós veremos, quadro por quadro, qual é o conteúdo que é mais importante que nós possamos conhecer, beleza? Então nós vamos começar pelo quadro 1, no qual ele fala sobre as tipologias textuais. Vamos lá. Bem, como vocês estão vendo aí, no quadro 1, dentro dos domínios sociais da comunicação, o objetivo aqui é valorizar o narrar e relatar.
Isso aí está ligado à questão da cultura literária ficcional, documentação e memorização das ações humanas. Isso, num texto ficcional, já dentro das sugestões de gêneros, pode ser o conto ou romance. Pela extensão da prova, gente, isso tende a aparecer mais um conto ou uma crônica. É pouco provável que apareça um fragmento de romance aí. Ou também um texto de não ficção, e aí pode aparecer tanto a notícia, quanto a reportagem, quanto o relato biográfico. Por experiência das últimas provas, tende a aparecer mais notícias. Agora, quais são os campos de competências aí? Domínios de estratégias de leitura e escrita dos gêneros diferentes, tá? Ou seja, vocês sejam capazes de reconhecer qual a intencionalidade da escrita ali, o texto, mesmo sendo um texto jornalístico de não ficção, ele é imparcial? É provável que não. Todos nós temos uma parcialidade no nosso discurso. É importante que vocês tenham isso aí. E dentro dos descritores, vocês vão perceber o que é exigido quanto na interpretação, ou seja, nas questões fechadas. Vocês podem reconhecer a especificidade estrutural dos gêneros, reconhecer o narrador, né? se é um repórter, se é um autor, se é em primeira pessoa, em terceira pessoa, as estratégias de distanciamento e sua função na narrativa, reconhecer o enredo e trama. Isso tem muito a ver com a questão das características do texto literário. Isso vale a pena também. Eu vou deixar aqui, gente, na descrição desse vídeo, o primeiro vídeo sobre a interpretação da parte de literatura, que é comum aos 3 módulos de PISM. Vale a pena vocês assistirem, para vocês reconhecerem também essa questão do foco narrativo, reconhecer os personagens e sua função narrativa, o tempo, o espaço, todos esses elementos, como vocês estão vendo aí, eles são característicos também da parte da literatura. Agora, dentro da escrita, nesse último quadro aqui, vocês vão ver produzir narrativas completas, observando características e objetivos dos diferentes gêneros, produzir paráfrases ou resumos dos diferentes gêneros. Gente, nesse caso aqui, então, é possível que vocês tenham que produzir, tudo bem? Ou seja, escrever nas questões abertas. E também, por último, vocês também podem ter que reconhecer, analisar e empregar diferentes recursos formais adequados à inserção da fala dos personagens, marcadores de tempo verbal, de referenciação, pontuação, verbos de elocução, advérbios, modalizadores, recursos linguísticos utilizados na progressão temporal. E aí quando diz assim sendo, no dia seguinte, tudo bem? Então são características aqui, pessoal, que exigem de vocês identificação, ou seja, reconhecer. Nisso é importante que vocês, com a caneta, com o lápis, vocês vão sublinhando essas palavras que sejam de destaque aí, que podem fazer com que vocês marquem a questão correta, a alternativa correta lá na prova. Tudo bem? Beleza? Então, agora nós vamos para o quadro 2. Esse quadro 2 aí, vocês vão perceber que ele trata dos domínios sociais de comunicação, que principalmente está na fase argumentativa. Esse é um tipo de texto que cai muito, tanto nas questões fechadas quanto nas questões abertas. Beleza? E aí as sugestões dos gêneros são o seguinte: o artigo de opinião, o editorial, a resenha crítica, a carta de leitor e o texto publicitário. Gente, esses todos, absolutamente todos, são recorrentes na prova do PISM. Portanto, o que vocês têm que dominar no campo de competência aí? Primeiro, domínio de estratégias de leitura e de escrita de textos argumentativos, ou também o domínio de recursos linguísticos utilizados na construção dos gêneros. Alguns deles usam a primeira pessoa, como é o caso do artigo de opinião, a questão da resenha crítica. O editorial, não. O editorial, ele já é a opinião de um grupo sobre aquele pensamento. A carta de leitor também é em primeira pessoa. O texto publicitário, não. E aí, quais são os descritores que nós temos que aprender a analisar na leitura? É identificar o tema, a tese. O que é a tese? É a ideia, o argumento. Identificar os diferentes procedimentos argumentativos. Se está fazendo uma exemplificação, está fazendo uma comparação, uma retificação. O que é uma retificação? É corrigir. O que é uma contraposição? Colocar ideias contrárias ou explicando.
e também existe a possibilidade de analisar a seleção de argumentos para a corroboração da tese, ou seja, por que o autor usou aquela ideia, analisar o percurso argumentativo, avaliar a propriedade e a coerência da tese, os argumentos e conclusões escritos, tecidos ali, ou ainda também reconhecer o uso da ironia, posicionar-se diante do texto, perfeito? Beleza? Então esses são todos os elementos que podem aparecer na identificação das questões fechadas. Já na escrita, vocês têm que apresentar uma tese, vocês podem ter que produzir argumentos pertinentes, produzir argumentos de natureza distinta, ou seja, ponto e contraponto, utilizar dados fornecidos ali para elaborar o seu argumento, elaborar também um percurso argumentativo lógico, ou ainda utilizar com propriedade, ou seja, domínio, o discurso do outro, a inserção, a citação, uma paráfrase, por exemplo. Tudo bem? E nesse caso, vocês vão ter que reconhecer, analisar e utilizar o que? Recursos de modalização do discurso, como verbos modais, tempo, modo, verbais, advérbios, adjetivos, construções sintáticas. Ou também recursos de coesão sequencial na construção das relações de causa, consequência, temporalidade e comparação, e bem como também procedimentos formais de inserção e citação do discurso do outro, a organização dos parágrafos na constituição de tópicos e sequência argumentativa. Tudo isso vai ser importante para que vocês tenham condições relevantes, significativas de mandarem bem, porque boa parte das questões do PISM tem a ver com o módulo 2, esse aí que a gente acabou de ver. Outros, por exemplo, gente, tem algum peso, mas nem tão grandiosamente assim, como é o quadro 3. O quadro 3, ele fala dos domínios sociais de comunicação. Nele, a gente tem que saber expor a atitude comunicativa, o saber fazer, o saber saber, o fazer saber, a transmissão e construção de saberes. Isso onde está? Em enciclopédias, em textos didáticos, ou textos científicos. Neles, o campo de competência ele refere-se ao domínio de estratégia de leitura e escrita dos diferentes gêneros. Nesse caso, dentro do que é desejado para uma questão fechada é que vocês saibam reconhecer a especificidade estrutural do texto expositivo, a relação tópico-subtópico na progressão temática, a hierarquia da informação, generalização e especificação, seja isso através de dedução ou de indução, procedimentos de exemplificação, quando ele faz analogia, quando ele faz comparação, manusear obras de referência e nelas buscar informações. Isso principalmente pode aparecer através de dicionário ou gramática, também enciclopédia, mas provavelmente se isso aparecer é de dicionário ou gramática. Agora, se vocês forem pegar uma questão aberta, aí está se referindo a tomar nota, a resumir, criar esquema, fazer uma resenha, relatar uma experiência científica, o que é menos provável, referenciar com outros textos, uma bibliografia ou citações, ou essa também que é bem provável, construir definições conceituais, tudo bem? Agora, nessa última parte aqui está o reconhecer, avaliar e utilizar. E aí eu vou destacar principalmente essas palavras em negrito. Marcas linguísticas de impessoalização, ou seja, o distanciamento, a individualidade, recursos de modalização, ou seja, como que isso foi construído, recursos de coesão sequencial. Então, quais foram os elementos usados, Por exemplo, pronomes relativos, pronomes demonstrativos que foram usados para retomar aqui, para dar coesão. Registro formal, ou seja, o domínio da norma padrão, e relações lexicais, ou seja, as palavras escolhidas ali, tanto de hiponímia quanto hiperonímia. Então eu vou deixar um vídeo aqui nesse card que é sobre semântica. Nesse vídeo sobre semântica eu apresento todos esses conteúdos que vocês podem ter maior conhecimento aqui. Esse próximo quadro, pessoal, ele é muito mais pertinente nas questões abertas, mas ele diz sobre os domínios sociais de comunicação, sobre o instruir e prescrever.
Então nesse aqui o verbo, né, principal aqui é no modo imperativo, porque ele se trata de textos instrucionais, que é a atitude comunicativa, fazer, agir, a orientação, regulação de comportamentos. Isso está presente em quais gêneros? Nos manuais de instrução, regulamentos, receitas, regras de jogo, enunciados de exercício, ou seja, pode cair na prova até um comando de questão. Por exemplo, se um professor pede 3 exemplos e o aluno põe 4, ele está errado. O professor pediu 3, ele colocou 4. Agora, se o professor pede 3, ele põe 2, ele vai ter 66% de acerto ali, se as duas respostas estiverem corretas. Quais são os campos de competência ali? É dominar estratégias de leitura e escrita de diferentes gêneros e também o domínio de recursos linguísticos utilizados na construção dos gêneros. Dessa maneira, pede-se que ele saiba reconhecer nos descritores a leitura ali a especificidade estrutural de determinados gêneros, seja uma regra de jogo, regra de uso, de receita, sequência ordenada ou hierarquizada, mas principalmente aqui o que tem que ficar muito claro para vocês é a escrita, porque isso já apareceu no módulo 1 e de alguns anos, no de 2020, né, que aconteceu no meio desse ano de 2021, que está lá, ó, criar ou registrar regras para jogos, criar regulamentos, criar ou registrar regras de uso. Isso é o que cai demais. E, por fim, reconhecer, analisar e utilizar aqui procedimentos linguísticos de sequenciação e hierarquização de ações, conectores, pontuação, organização em tópicos, procedimentos de coesão referencial na construção de regras, normas, ou também as escolhas verbais, como eu disse, principalmente o verbo no modo imperativo. E o último, esse aí, ele tem pouca probabilidade de aparecer nas provas abertas, mas ele tem uma incidência muito grande tanto na prova de língua portuguesa e sobretudo nas provas de literatura, que são os textos poéticos. Então vocês têm que saber ler poesia. E aí vocês têm que conhecer os poetas mais representativos do cânone brasileiro e português. Como a gente já viu, se vocês não viram, eu tenho conteúdo todo específico para literatura também aqui no PISM. Tá? É só vocês clicarem, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aqui nesse caso, vocês também têm que ter o domínio dos processos de composição da poesia. Nesse caso, os descritores aqui, vocês têm que reconhecer e avaliar os recursos de composição de poesia, a rima, ritmo, assonância, literação, pontuação. Tá? Então eu tenho esses vídeos aqui também no canal. Inferir os sentidos que geram a partir das estratégias específicas de construção do texto poético, identificar e analisar transferências figurativas, seja através de metáfora ou metonímia, na elaboração da linguagem poética, e reconhecer a relação entre o texto e o contexto de produção, época e situação social. Tudo bem? Beleza, gente? Bom, pessoal, como vocês viram, esse conteúdo de língua portuguesa, eu garanto para vocês que por mais que tenha sido longo, por mais que vocês tenham que fazer anotações, a prova é tranquilo. Prova disso, então, é que aqui embaixo também eu vou deixar um link para um simulado exclusivo com questões inéditas que eu fiz, tudo bem? Para vocês se prepararem melhor para a prova do PISM. E depois eu vou fazer uma live corrigindo, comentando questão por questão. Vocês podem ter certeza, não dá para perder. Beleza, gente? Então, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o like de vocês aqui. Se você gostou de verdade, mande para os seus amigos, para todo mundo tirar 4, 5 acertos, mandar muito bem nas questões abertas. E é isso que importa para todos nós, tá certo? Então, grande abraço a todos vocês e até mais. Valeu, fui!